A nossa dificuldade é a caixinha da sociedade, né? A gente se encaixar naquele mundo onde tudo tem uma regra. Então, se encaixar em regras, que a gente sabe que são importantes para criar nossa personalidade, mas deixar de ouvir muito quem a gente é de verdade. E olha só, continuando aqui a nossa série, a trilha da criatividade nos negócios, e hoje eu estou com a Érica Iagalo, ela que é facilitadora de processos criativos e designer de negócios. E aí, Érica, tudo bom? Oi, Fê, tudo bem? Obrigada, um prazer estar por aqui, batendo esse papo com você sobre criatividade. O prazer é meu. Obrigado por você ter aceitado o convite, vindo aqui e me ajudar a levar um conteúdo relevante aqui pro pessoal que acompanha o canal. Agora eu queria começar o nosso bate-papo perguntando o seguinte: você é especialista em Design Thinking. O que tem a ver criatividade e Design Thinking? Design Thinking, ele é uma metodologia que faz com que o usuário ele esteja sempre no centro do negócio. E ele faz com que a gente vá da pesquisa a um processo de ideação à prototipação. Então, ele é um processo criativo porque ele envolve a pessoa do início ao fim. Olha só que interessante. Ou seja, é fazer um acompanhamento total ali mesmo, né? Total. Agora, uma coisa que você me comentou aqui antes da gente gravar, a gente estava conversando sobre isso, é que as empresas estão procurando pessoas mais criativas. Sim. O Fórum Mundial Econômico lança a cada 3 anos uma pesquisa das qualidades que o mercado precisa. E a criatividade é uma dessas qualidades. Então, hoje, o mercado profissional precisa que todos os seus profissionais se reinventem e se transformem em pessoas mais criativas. Agora, como é que você é uma pessoa criativa? Qual que é o tipo de comportamento ou qualidade que você identifica? Porque, por exemplo, quando a gente fala de criatividade, e a gente vem muito disso, né? Por exemplo, que a gente dava aula até na mesma escola, que tem essa coisa, né? A criatividade é quem faz um desenho, é quem faz arte, quem mexe com Photoshop, quem edita vídeo. Normalmente a gente linka a criatividade com isso, né? Mas, normalmente, você vai numa empresa, sei lá, uma indústria, igual eu conversei aqui com o Padovan, que você não faz um link de criatividade. Bom, um profissional dentro de uma empresa, né? O que você identifica, essa pessoa é criativa ou essa não é? Na verdade, a pessoa vai precisar mudar um pouco a maneira dela pensar e agir. Então, a criatividade, ela tem a ver com curiosidade, com fazer diferente. Então, a gente conecta muito a criatividade às lembranças da infância. As crianças são muito criativas, porque elas não têm medo. Elas testam. Se elas errarem, elas fazem de novo. Então, assim, o despertar da criatividade tem muito a ver com o despertar da nossa primeira infância, que é o lembrar o que a gente gostava de fazer quando a gente era criança. E, às vezes, é muito difícil acessar esse tipo de memória. Então, a gente pode fazer isso através da escrita, e relembrando partes do nosso passado, através da música, podendo se conectar com coisas que nos fazem bem e com coisas do dia a dia, que te dão prazer. Então, a gente pode ser criativo, de repente, na cozinha. Então, eu vou para a cozinha fazer um jantar diferente e vou utilizar, no meu dia a dia, ações que não me são comuns. Então, é muito difícil para uma pessoa que é engenheira, né, que está ali naquele dia a dia, aquela rotina, número, que está ali trabalhando com venda, meta, como que ele vai ser um pouco mais criativo? Então, ele precisa ver coisas que ele não faz hoje de uma maneira diferente. Agora, você falou algumas palavras-chave que são bem interessantes aqui. Você falou agir, então é o jeito da pessoa agir, tem que mudar. Você falou de fazer diferente e você falou de testar. E que essas coisas a gente faz muito como quando a gente é criança, Sim. Mas pelo jeito a gente vai perdendo isso. Por que a gente vai perdendo isso? A nossa dificuldade é a caixinha da sociedade, né? A gente se encaixar naquele mundo onde tudo tem uma regra. Então, se encaixar em regras, que a gente sabe que são importantes para criar nossa personalidade, mas deixar de ouvir muito
quem a gente é de verdade. Então, num certo momento, a gente deixar de fazer o que a gente gosta porque vai dar mais dinheiro. A gente fazer as coisas porque o meu pai fazia assim. Então, assim, é um resgate cultural mesmo. E quebrar esse paradigma ainda é muito difícil. Então, eu acho que é um exercício complexo. As empresas vêm trabalhando isso e vêm exigindo muito mais, que as pessoas façam, e a gente vê um movimento também dentro das empresas, dos próprios RHs, trazendo ferramentas diferentes, né? Então, eu participo de um projeto muito bacana também, chamado Poder da Colaboração, onde a gente traz, através de ferramentas colaborativas, maneiras da gente poder se desenvolver como pessoa. E quando eu colaboro com o outro, tem muito a ver com a criatividade. Quando eu colaboro com o outro, eu começo a ter uma percepção maior de quem são as pessoas ao meu entorno. Que no Design Thinking, a gente chama de empatia. A primeira etapa do Design Thinking, empatia. Olhar o outro e colaborar. Então, eu sei que eu posso aprender com o outro, posso contribuir, e eu passo a perceber que a ideia não é só minha. Então, a gente vem muito desse processo. Agora, olha só que interessante. Você comentou que as empresas têm mudado o seu comportamento com relação a isso. Sim. Por quê? A gente, pelo menos, viveu até hoje empresas que sempre podaram a criatividade. Então, eu já tive em lugares que às vezes eu levava uma ideia, aí o pessoal, não, porque isso não sei o que e tal. E aí, depois que você leva, sei lá, 2 ou 3 ideias, aquilo não é aceito, sequer é considerado, você não leva mais. Sim. Você fala assim, por que eu vou tô perdendo tempo aqui levando coisa e tal e as coisas não vão pra frente? Então, não vou levar mais nada, porque eles não estão interessados nisso. Ou seja, em um certo momento, a própria empresa ou as próprias empresas que podaram toda essa criatividade, sim, deixando as pessoas numa caixinha, numa zona de conforto, porque você também, quando você é criativo, exige um certo esforço, né, para você sair da sua zona de conforto. Então, as empresas podaram e agora elas estão voltando atrás, é isso? Sim, isso tem muito a ver com gestão e liderança. Nós estamos num momento que as empresas precisam se destacar. A gente ainda sabe que o lucro é muito importante, mas o social dentro das empresas, principalmente pós-pandemia, eles têm olhado um pouco para esse lado. Existem algumas certificações que estão muito... A gente pode dizer que na moda, né? E existe uma certificação chamada ESG, né? ESG tem a ver com governança... É a palavrinha do moda. Momento, da moda. É a palavrinha da moda. Muitas pessoas não sabem na prática o que significa, mas as empresas, principalmente internacionais, né, que trabalham aí num âmbito mundial, elas precisam dessas certificações. E para ter uma certificação, o que elas precisam? Movimentar departamentos. E para movimentar departamentos, você tem que unir o social. E você une o social através de projetos e você traz a inovação e traz a criatividade junto. A gente ainda vive num mundo utópico. Vai ser lindo o dia que realmente as empresas vão se importar 100% com a criatividade. Hoje, ela ainda está lá na lista do Fórum Econômico Mundial como uma das principais características que os profissionais precisam desenvolver. Ou seja, é uma coisa que, legal, criatividade, mas ainda não é tão prioridade assim, né? Ainda não é tão prioridade, mas está ali. Até 2025 vai ser muito, muito cobrada. E a gente também tem que desconstruir um conceito. Ser criativo, às vezes na maneira até de desenvolver o seu próprio trabalho dentro da sua funcionalidade. Porque as empresas estão reduzindo o custo, as empresas estão diminuindo seus espaços de trabalho, e quanto mais as pessoas podem se mostrar para o mundo como abertas e receptivas para a mudança, que isso também tem a ver com a criatividade, elas vão permanecer nesses espaços e poder crescer. Agora, Érica, o Design Thinking te dá uma metodologia para você ser mais criativo? Sim, ele dá. O Design Thinking, existem vários tipos de abordagem, tá? Uma que eu gosto muito de trabalhar é a abordagem baseada num autor que é um dos criadores, que é do Tim Brown, e ele trabalha com 5 etapas. Então, dessas 5 etapas, para mim, eu acho que a mais importante é o processo de empatia, que é onde a gente vai ouvir
as pessoas envolvidas, os stakeholders, né, que também é uma palavra da moda. A gente vai ouvir as pessoas envolvidas em qualquer processo, dentro de uma equipe, dentro de uma organização, dentro de um projeto, e a gente vai questionar. Então, a gente vai fazer entrevista com esse usuário, entrevistar, descobrir qual a opinião dele e perguntar de novo. Às vezes é um trabalho até chato, porque a gente vai e pergunta, volta novamente, pergunta de novo, e é um processo que, se for bem feito, faz com que o restante das etapas tenha mais qualidade. Depois desse processo... Vou pegar aqui minha colinha. Depois desse processo, para não esquecer nada, né? Depois desse processo, a gente define qual é o problema que a gente vai trabalhar e que saiu... desse questionamento. E aí, muitas empresas, muitos times, muitas equipes têm muitos problemas para lidar. Só que a gente tem que elencar um por vez. Não dá pra gente trabalhar com 20 ao mesmo tempo. Elenca um, pega a prioridade, né? Pega a prioridade e manda pra frente. Essa parte da definição é uma parte onde a gente se apaixona pelo problema. Então, a gente tem até um jargão, apaixone-se pelo problema para construir bem a solução. Porque muitas vezes a gente tem o ímpeto de já chegar com a solução pronta. E ela pode não ser a melhor solução. E aí a gente tem a parte que todo mundo mais gosta, que é a terceira etapa, que é a etapa de ideação. Que é a etapa que no Design Thinking é onde a gente faz brainstorming, faz um processo criativo bacana, cria nuvem de ideias. E que a gente aplica isso, muitas vezes, dentro das empresas, através de workshops. E nesses workshops, a gente faz uma movimentação do corpo, porque isso é importante, né? A gente é um ser humano completo. Então, lidar com essa movimentação é bacana. Temos aplicados esses workshops online, mas a gente sabe que ainda fazer com o contato humano, a gente tem uma qualidade muito melhor, né? Então, a gente aplica esse processo de ideação através de algumas metodologias, escolhe ideias que são principais e aí vai para um processo de validação e testagem. Então, a gente vai validar isso, volta novamente para a pesquisa, faz uma pesquisa para ver se vai dar certo, define muito bem o papel das pessoas nesse processo e, por último, a gente pega a parte de teste, que muitas vezes a empresa peca e ela para nesse ponto. Ah, legal, colocou no mundo, ela não testa. Ela não volta a ouvir as pessoas. E aí, o que acontece? O produto, o projeto, aquela ideia morre... Ficou meia boca. Em menos de 6 meses. Né? Então, é um processo muito rápido. Se a gente pensar em colocar uma ideia no mundo, é um processo rápido. Tá, então vamos lá. Você tem esse processo de você ouvir, sim, questionar, porque aí você vai identificar um problema. Isso. Aí você vai definir qual que é o problema que você vai escolher para você resolver, você vai se apaixonar por aquele problema, para resolver aquele problema, e aí você vai jogar isso pro mercado. Aí você vai ter ideias. Você vai ter ideias, depois disso você faz a prototipação e testa. Tá. Por que o pessoal para nessa parte do teste? Por que eles abrem mão? Cansou? Tipo assim, tô de saco cheio, já chega, vamos pro próximo problema? Ou eles acham que, já resolveu? Muitas vezes, eles, por questão de gestão e de time e de custo, a parte do teste, ela é encurtada. E eles já lançam no mercado. Putz, e seria a parte que já tô chegando ali no ponto de chegada para terminar a corrida e, tipo, o cara desiste, né? Hoje a gente fala que nenhum produto ele é 100% pronto. Né? Então a gente... Tudo tá em beta. A gente tá em beta testando a todo momento. Então dá para melhorar o podcast? Vamos melhorar o podcast. Dá para melhorar um processo de trabalho? Vamos melhorar o processo de trabalho. É a mesma coisa com o processo de Design Thinking. A gente vê o processo de Design Thinking sendo muito usado para a área tecnológica, para criar aplicativo, desenvolvimento de software. Mas ele pode ser usado na vida para melhoria interna de uma equipe. Ele pode ser usado para a criação de uma empresa. Quando eu falo que eu sou designer de negócios, eu tenho trabalhado muito em aplicar o processo de Design Thinking, todas essas etapas, para a criação de novas empresas, ajudando empreendedoras. Hoje eu trabalho muito mais com mulheres, ajudando empreendedoras a testar e validar os seus produtos. Então, quando a gente é pequeno, até vale a pena
ficar mais tempo no teste, né? Agora, quando você é maior, as empresas maiores, elas cortam e podam essa parte do teste. O que é péssimo. O que é péssimo. Agora, você comentou uma das coisas aí, que é brainstorming. Brainstorming. O que você diria que é um brainstorm ideal dentro de uma empresa, de uma instituição? Acho que a gente tem que romper essa palavra ideal, né? A palavra ideal, ela vai existir baseado no estudo da corporação. Então, a gente sempre vai criar uma metodologia e essa metodologia vai ser personalizada. Porque se eu levar um processo de brainstorming é tempestade de ideias. Se eu levar uma coisa muito disruptiva, né? E disruptiva é uma ideia muito doida, fazer uma coisa muito criativa para executivos de alto escalão, eles vão olhar para mim. Assim, vai cagar. E vão falar, não vai dar certo esse negócio aqui. Então, talvez eu tenha que adaptar e levar alguma coisa um pouco menos criativo. E aí eu vou trabalhar com uma metodologia. Metodologia é uma caixa de ferramentas, né? Então eu abro lá a minha caixona de ferramentas e falo, olha, com esse pessoal que tem uma característica que é muito mais ouvinte, presta atenção, eu vou trabalhar com uma metodologia de talvez menos recorte, menos lápis, canetinha, né? Menos post-it. Eu vou trabalhar com uma outra metodologia, quadro branco, vou trabalhar de repente com elementos que sejam muito mais qualitativos e quantitativos. Então eu vou adaptar. Então a gente adapta o processo criativo de acordo com o mindset daquela equipe, daquele usuário. Então assim, ferramentas prontas, ideias prontas não cabem hoje em qualquer lugar. Então a gente também tem que desconstruir Porque você tem isso. que entender a cultura daquela organização, né? Sim, a cultura organizacional realmente é o que vai fazer a gente ter um bom desempenho com o processo do começo até o fim. É porque eu fiz essa pergunta, na verdade, do processo de brainstorming, porque eu já participei de algumas, se não várias, né, reuniões nesse sentido, e eu vejo que tem um problema que todas as empresas cometem numa reunião de brainstorming, que é o seguinte: vamos supor que a gente reúne aqui o pessoal que está assistindo e tal, a gente fala, vamos fazer um brainstorm aqui de alguma coisa pra gente, sei lá, resolver um problema, né? Aí, tá bom, aí a gente começa a dar ideias e começa a se discutir ideias. Aí a Érica vira e fala assim, eu pensei nisso, nisso, nisso. Aí eu lá falo assim, isso aí é muito ruim, isso é zoado. Meu, não tem nada a ver isso daí. Meu, o fato de eu fazer isso... Já rompe... Porque eu já tô colocando um inibidor para você falar uma outra coisa, entendeu? Então, Fernando, acho que hoje é muito importante o papel do facilitador, né? Durante os últimos anos, eu venho me especializando para ser uma liderança que facilita esse processo. Então, quando a gente vai propor um workshop de ideação, de brainstorming, a gente já, primeiro, cria algumas regras logo no início. Então, acho que o primeiro passo é criar regras. E uma das regras é nunca corte o outro durante a fala. Toda ideia é bem-vinda. Quanto mais ideia, melhor. E a gente abre um espaço que é um espaço seguro para que as pessoas não possam julgar umas às outras. Então, assim, num primeiro momento, eu acho que para fazer uma etapa de brainstorming bem feita, é muito importante a gente definir essas regras e ter o papel de uma pessoa isenta daquela equipe que vai facilitar. Isso. E que às vezes pode dar uma puxadinha de orelha. Falar, Isso, e é até legal ter essa pessoa isenta, porque não é uma coisa assim, a Érica gosta do Eduardo, por isso que ela tá falando isso, porque tá defendendo ele, ou tá protegendo o cliente. E não, você é uma pessoa ali que você tá ali que você não, teoricamente, você não conhece ninguém, não vai favoritar ninguém e beleza, e toca o barco, entendeu? Então ninguém vai ficar, magoado com você ou qualquer coisa do tipo, né? E a última reunião que nós fizemos foi para ajudar num processo criativo da área de marketing para o planejamento de 2023 de um shopping. Eles tinham milhares de ideias, eles conseguiam se ouvir, mas as coisas fugiam. Então, no meio desse planejamento para 2023, nós elencamos as principais ideias, colocamos todos em quadros visuais. Então, isso também é importante, né? O visual. Brainstorming não pode ser feito só na boca a boca. Brainstorming tem que ter ferramentas visuais. E aí,
é onde a gente traz a pessoa isenta para que ela possa destacar. Isso é uma ideia do coletivo. Isso não é a ideia do gestor. Isso não é a ideia do líder do time. Então, esse papel de isenção faz com que a qualidade do projeto seja melhor no final. Fantástico. E eu anotei aqui várias coisas, porque eu ia te perguntar pra gente fechar o papo, né? O que as pessoas podem fazer para elas serem mais criativas no dia a dia? E você, durante o papo, você falou um monte de coisa. Então, é agir, fazer diferente, testar, ouvir, questionar, né? Identificar problemas. Olha só quanta coisa bacana aqui para uma pessoa ser criativa no dia a dia, né? E eu acho que tem uma coisa, observe as crianças. Observe. Acho que ativar o senso de percepção e ver como as crianças fazem vai fazer com que a gente volte a ser um pouco criança e se permita a poder errar, né? Porque o erro dentro da sociedade é algo muito mal visto. Então, a gente tem que se permitir errar, principalmente dentro do processo criativo. Fantástico. Érica, para o pessoal que quer acompanhar mais o seu trabalho, conhecer mais de você, como é que a pessoa pode fazer? Eu estou no Instagram como eimagine.co de colaboração. Vocês também me acham no LinkedIn como Érica Iagalo. E eu tô sempre à disposição para bater papo com vocês. Legal, Érica, obrigado por você ter vindo aqui e me ajudado a levar um conteúdo relevante aqui de alto nível pro pessoal que tá acompanhando aqui o canal. Obrigado, Obrigado. Viu? E olha, você que nos acompanhou, espero que tenha gostado. Não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal. Eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau, tchau.